Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta quarta-feira, a Igreja inicia o tempo da Quaresma com um dia de jejum e oração. E a Igreja nos exorta, como mãe, a vivermos esse tempo como um tempo de voltarmos para Deus de todo o nosso coração, para que Ele realize em nós a sua obra de salvação. Durante 40 dias, a Igreja inteira se exercitará espiritualmente para experimentar a salvação que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe no seu mistério pascal e assim celebrar dignamente a Páscoa. Esses 40 dias, eles nos lembram o número 40, que aparece muitas vezes na Bíblia e é muito significativo. 40 representa um tempo necessário. O tempo necessário para a nossa purificação e o tempo necessário para Deus realizar a sua obra em nós. A segunda leitura da liturgia da missa desse dia nos diz assim: é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. De fato, a Quaresma é este tempo favorável, este momento favorável da graça de Deus agir em nós e de nós nos dispormos para que a salvação que Ele quer realizar em nós, ela seja de fato efetivada. Esses 40 dias nos lembram também os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto e ali se purificou para entrar na terra prometida. Isso nos lembra também a nossa caminhada para o céu. Ao longo dessa vida, nós somos chamados a nos purificar, a nos exercitar e a sermos provados e comprovados para, de fato, adentrarmos a casa de Deus e para herdarmos a promessa dele, que é a eternidade. Nesses 40 dias, também, nós lembramos os 40 dias que Jesus passou no deserto, em oração, em jejum e em combate contra o inimigo. Nós também somos chamados a realizar esses 3 exercícios. Somos chamados a rezar mais, somos chamados também a fazer algum tipo de mortificação e somos chamados a combater o inimigo e combater também as nossas más inclinações. Por isso, nesse tempo, a Igreja nos convida a nós nos unirmos a Jesus que no deserto vence o inimigo. Assim também nós saímos vencedores com a graça de Deus de tudo aquilo que nos impede de nos unir verdadeiramente a Deus. Nesta quarta-feira também, a Igreja impõe sobre as nossas cabeças as cinzas e diz para nós: lembra-te de que és pó, e ao pó voltarás. Em primeiro lugar, nesta frase, tem esta palavra lembra-te. De fato, é importante que a Igreja nos lembre e é preciso que a Igreja nos lembre verdadeiramente quem nós somos. Tem um filósofo católico chamado Louis Lavelle que ele diz o seguinte: o homem é um ser que esquece. Nós constantemente estamos esquecendo as coisas mais importantes e muitas vezes nos esquecemos quem somos nós mesmos. A Igreja então vem nos lembrar: lembra-te, lembra-te de que és pó e ao pó retornarás. De fato, nós somos pó. Aqui a Igreja nos lembra esta nossa condição de criaturas. E como criaturas nós dependemos inteiramente do Criador, mas muitas vezes nós nos esquecemos do Criador e permitimos que o orgulho, a soberba tomem conta do nosso coração. Por isso precisamos nos lembrar de quem verdadeiramente nós somos e nos lembrar de que, sem o Criador, a criatura se esvai. É Ele que nos sustenta e se nós não estamos alicerçados nele, de fato nós nos perderemos e nós chegaremos ao abismo. Portanto, nós devemos entender e nos recordar aquilo que também os Atos dos Apóstolos nos diz. Nele vivemos, nos movemos e somos. É Deus que sustenta a nossa vida. Se Deus tira sua mão, nós não somos nada. Não somos nada mais do que pó. Sem o Criador, a criatura se esvai. Certa vez, Deus concedeu a seguinte fala a Santa Catarina de Sena. Deus
no diálogo com ela, disse: Eu sou aquele que é, tu és aquela que não é. Olha só, nosso Senhor confidenciou quem Ele é. Ele é o Criador, Ele é o ser por excelência, o ser que subsiste por si mesmo. E nós somos aqueles que não somos, porque nós só somos nele, nós só existimos nele, nós só temos vida nele. Portanto, nós somos pó. Esta é a nossa verdadeira condição. Nós necessitamos de Deus, nós precisamos de Deus. E por isso, nessa quarta-feira de cinzas, a Igreja nos convida a nos voltar inteiramente para Deus. No Evangelho desse dia, a Igreja nos fala dos 3 grandes exercícios que nós somos chamados a realizar neste tempo quaresmal: a esmola, a oração e o jejum. Pela esmola, nós nos abrimos aos outros, nós procuramos superar o nosso egoísmo, procurar o nosso ser superar o nosso ser autocentrado, voltado para nós mesmos. Nós combatemos o apego a nós, combatemos o apego aos bens e somos chamados a viver a generosidade, a caridade para com o nosso próximo. A Igreja também nos convida, pela oração, a termos uma abertura para Deus, a sairmos de nós mesmos e nos encontrarmos com o Senhor. E para isso precisamos superar o nosso espírito de orgulho, de soberba, porque somente o homem humilde reza. O Catecismo da Igreja nos ensina que o fundamento da oração é a humildade. E Santo Agostinho também nos diz que na oração nós somos um mendigo diante de Deus. Por isso, nós somos chamados a reconhecer a nossa condição de necessitados, que nós não podemos tudo pelas nossas próprias forças, pelos nossos esforços, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência. Nós precisamos, em primeiro lugar, de Deus e, por isso, devemos reconhecer que, sem Deus, nós não somos nada. Reconhecer quem Deus é na sua grandeza e reconhecer quem somos nós na nossa baixeza e na nossa pequenez. Então, é uma abertura para a graça, para recebermos de Deus os bens que nos são necessários. Por isso, a importância da oração neste tempo da Quaresma. E depois, o outro exercício é o jejum, pelo qual a Igreja nos convida à temperança. Aqui nós podemos falar do jejum ou da mortificação, de uma forma geral. Nós devemos reconhecer que, como seres humanos, muitas vezes nós somos dados aos excessos. Nós muitas vezes nos excedemos de tantas formas e, portanto, é preciso viver com moderação. É preciso colocar um freio nas nossas paixões, nas nossas más inclinações. E por isso, através do jejum, nós somos chamados a nos desapegar dos prazeres sensíveis. Desta forma, vivendo esses exercícios, nós estaremos atendendo ao apelo do profeta, que o profeta nos faz na primeira leitura desta liturgia. Agora diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. A Igreja nos convida, neste tempo da Quaresma, a fazermos algumas obras, tanto de caridade, como também de mortificação, para assim nos prepararmos para celebrar bem a Páscoa do Senhor, através de uma vida nova, vencendo aquilo que em nós nos afasta de Deus. E é muito importante nós nos lembrar que não são simplesmente as mortificações que nós escolhemos nesse tempo da Quaresma que nos hão de santificar, mas também aquelas mortificações que nós não escolhemos. Essas são muito importantes. São Francisco de Sales, ele diz que as mortificações ativas, ou seja, aquelas que nós mesmos escolhemos para viver, muitas vezes elas podem nos levar a uma certa vaidade, a um certo orgulho quando nós conseguimos vivê-las. Ou às vezes elas podem nos levar
a um certo desânimo quando nós não conseguimos, o que também é fruto do orgulho, esse desânimo. Então São Francisco de Sales diz que as melhores mortificações são aquelas mortificações passivas, ou seja, são aquelas que nós não escolhemos e as situações que nos acontecem e às vezes mesmo desagradáveis e que nós acolhemos com o espírito de humildade, com o espírito de paciência, com o espírito de mansidão e então permitimos que aquilo vá moldando o nosso ser. É acolhermos a vontade de Deus nas diferentes circunstâncias do nosso dia a dia. E também nós sermos capazes de realizar os nossos deveres, as tarefas diárias com esmero, com dedicação, com amor, é uma boa forma de praticarmos a mortificação nesse tempo da Quaresma. O padre Francisco Carvajal, aqui no seu livro Falar com Deus, ele nos diz o seguinte: a fonte desta mortificação está principalmente no trabalho diário, nos pormenores de ordem, na pontualidade com que começamos as nossas tarefas, na intensidade com que as realizamos, na convivência com os colegas, que nos deparará ocasiões de mortificar o nosso egoísmo e de contribuir para criar um clima mais agradável à nossa volta. E São José Maria nos recorda o seguinte: mortificações que não mortifiquem os outros, que nos tornem mais delicados, mais compreensivos, mais abertos a todos. Não seremos mortificados se formos suscetíveis, se estivermos preocupados apenas com os nossos egoísmos, se esmagarmos os outros, se não nos soubermos privar do supérfluo e, às vezes, do necessário, se nos entristecermos quando as coisas não correm como tínhamos previsto. Pelo contrário, seremos mortificados se nos soubermos fazer tudo para todos, para salvar a todos. Então, nós somos chamados a viver a mortificação nas coisas cotidianas, nos deveres de cada dia. E foi esse justamente o caminho de santificação de Santa Teresinha, que não deixava passar nenhuma ocasião de demonstrar o seu amor a Deus. Aqui nos seus manuscritos autobiográficos, ela nos diz assim, no manuscrito B: sim, meu amado, eis como se consumirá minha vida. Não tenho outro meio para provar-te meu amor, senão jogando flores, isto é, não deixando escapar nenhum sacrifíciozinho, nenhum olhar, nenhuma palavra, e aproveitando todas as pequenas coisas e fazendo-as por amor. Olha só, então aqui não deixar passar nenhum sacrifíciozinho e fazer todas as coisas com amor é uma boa forma de nos mortificarmos neste tempo da Quaresma e vencer o nosso egoísmo e realizarmos as coisas por amor a Deus e por amor ao nosso próximo. Que vivamos bem este tempo da Quaresma, tomando mais uma vez consciência da nossa condição, de quem somos nós e deixemos que Deus realize a sua salvação em nós. Deus te abençoe.